Olá, pessoal. Meu nome é Márcia. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como pintar folhas. Alguns tipos de folhas, bem simples. Eu vou começar pela folha verde. Eu vou ensinar também a pintar folha seca ou folha envelhecida. Eu vou começar aqui por uma folha verde, que eu vou usar o verde folha, verde pinheiro, marfim. Somente essas três cores. Então, eu vou começar pelo verde folha. Eu vou começar por essa aqui, tá? Porque depois eu vou fazer a folha seca. Primeiro eu vou cobrir a folha toda de verde folha. Preencher ela completamente com verde folha. São folhas fáceis de fazer, bem básica, não tem muito mistério, muito segredo, é fácil de fazer. É bom para quem está começando a pintura. Pode aprender a treinar bastante, porque essas daqui são as mais fáceis, né? Por isso que eu escolhi essas. Ó, cobri totalmente de verde folha. Agora eu vou pegar o verde pinheiro, vou fazer aqui, ó, a tinta de um lado só do pincel. Esse pincel que eu tô usando aqui é o número 10. E vou fazer aqui de baixo para cima, jogando a tinta do meio para fora. Sempre nessa direção aqui, para cima. Não precisa ir com a tinta até a ponta da folha, até a borda da folha, não. Do outro lado, contrário, eu vou fazer aqui, de fora para dentro. Contornando, jogando aqui para dentro. Começando da parte de cima para baixo. Feito isso, eu vou usar agora, para a luz, eu vou usar o marfim. Geralmente se usa o branco. Eu vou usar marfim para vocês verem uma variação de cor. Um pouquinho de marfim de um lado só do pincel. Aí eu venho aqui, ó, pelo meio, de baixo para cima. E venho jogando para fora. Nessa direção. Para fora. Nessa direção aqui para cima. E do lado contrário, eu vou fazer aqui de fora para dentro. Arredondando, fazendo essa curvinha e jogando para dentro aqui. Vem aqui na beira da folha e joga para dentro. Sem muito excesso. Agora a gente pode pegar um pouquinho de verde pinheiro de novo e fazer as nervurinhas. Aqui, a gente pode reforçar aqui um pouco, fazer as nervurinhas. Aqui também, dos dois lados.
Pode fazer também com o pincel número 0, se preferir. Essa folha aqui tá pronta. Agora eu vou para a folha, aquela folha que é seca, envelhecida. Então as cores vão ser outras. Eu vou fazer duas folhas envelhecidas, só que uma de cada tom, uma mais clara, uma um pouco mais escura. Vou começar por essa aqui. Vou pegar o ocre ouro. Essa aqui vai ser um pouquinho mais escura. Eu vou começar aqui do meio. Vou trocar de pincel, porque vou pegar outro pincel. É o número 10 também, só para não ter que lavar o pincel. Poderia ser o mesmo pincel. Aqui eu jogo o ocre ouro do meio para fora. Pode espalhar do meio para fora. Não precisa ir até a borda da folha também. Aqui é o lado contrário. É mais ou menos o mesmo tipo daquela ali, só que em outra cor. Também com ocre ouro desse lado. E não precisa vir até o meio da folha. Vai deixar aqui, esse meio aqui sem tinta. Que aqui a gente vai vir com outra tinta. Feito isso aqui com ocre ouro, agora eu vou usar o marrom. Marrom. E eu vou vir escurecendo aqui, ó. Onde eu passei o ocre ouro, eu vou escurecer, vou dar a profundidade. Mas não vou cobrir totalmente o ocre ouro, não. É mais aqui na parte do meio da folha. Essa parte aqui. Principalmente essa parte aqui de baixo. Sem cobrir toda. E do outro lado a mesma coisa. Venho jogando aqui de fora para dentro. Sem cobrir totalmente. Levemente, com pouca tinta. Olha, repara que é pouca tinta. Eu não enchi muito o pincel de tinta, não carreguei ele muito de tinta. Então, é mais assim na beirada da folha, na borda da folha. Esfumaçando bem, sem cobrir muito. Agora eu vou usar o sépia. Também aqui no meio, mas não vou cobrir. Essa eu vou usar menos ainda, menos que o marrom. É só um pouquinho. Aqui, pouca coisa. Muito pouco. Mas também aqui na parte de baixo. Aqui também bem pouco. Também só mais para contornar a folha. Pouca coisa. Assim, tá bom. E eu vou usar, nessa folha, eu vou usar o branco para dar a luminosidade. Tinta branca. Também pouca tinta. Do meio aqui, de baixo para cima. A tinta de um lado só do pincel. E jogando para fora. Também não precisa muita tinta. É mais aqui também no meio. E aqui o outro lado também contrário, de fora para dentro. Pouca tinta. Vem arredondando, jogando para dentro. Fazendo essa curvinha aqui, ó. Joga, faz a curvinha, joga.
Essa folha é aquela folha que já tá seca, que tá envelhecida já na árvore, na planta, pronta para cair. Então, essa aqui também já tá pronta. Se preferir, pode usar um pouquinho mais de branco ou menos. Isso aí é a gosto de cada pessoa. Agora eu vou fazer uma outra folha envelhecida, mas eu vou fazer de um modo diferente. Olha só, eu vou usar aqui, cobrir ela totalmente de ocre ouro. Vai ser um pouquinho diferente daquela. Eu fiz até uma folha menor, porque aquela ali já é a base. Então, essa aqui é mais uma variação. Eu cobri ela de ocre ouro. Agora aqui no meio, eu vou usar marrom também. Vai ser um pouquinho diferente daquela. Marrom também. A mesma coisa desse lado, também com marrom. Assim, contornando, jogando aqui pra dentro. E nessa aqui, eu não vou usar o sépia, porque eu não quero que ela fique tão escura. E vou usar o marfim no lugar do branco. É só para vocês verem que pode ser feito de outro jeito. Marfim. Aqui no meio. De baixo para cima também. O marfim dá um tom diferente do branco. E aqui também de fora para dentro. As folhas secas, elas podem ser feitas em vários tons. Hoje eu tô mostrando só esses tons aqui. Em um próximo vídeo eu mostro outros tons. Vou escurecer só mais um pouquinho, que eu achei que ficou um pouco claro aqui. Também um pouquinho mais de marrom. Só para dar mais um tom envelhecido na folha. Um retoquezinho. Vou pegar o pincel número 0 para fazer esse retoque. Mais uma folha. Aqui também um retoque na ponta, que fica mais bonitinho. Pode fazer também os pichios se quiser. As nervuras, né? No caso, nervura da folha. Pode ser em marrom ou pode ser em sépia. Aqui eu tô fazendo com marrom. Então, essas folhas aqui estão prontas. Eu vou fazer agora... só um retoque. Eu vou fazer agora 2 folhas dobradas. Uma vai ser nesse tom de verde e a outra vai ser no envelhecida. Então, eu vou usar as mesmas cores que eu usei aqui. Eu vou usar nessa aqui de cima. Verde folha, primeiro. Começando aqui nessa parte de baixo para cima.
Essa folha aqui é a folha dobrada. De baixo para cima aqui. E aqui no meio dela, onde ela tá dobrada, também do meio aqui para cima. Esse pincel aqui é o número 8, tá? Pode ser o 10, pode ser o 8. Depende do tamanho da folha. Quanto maior, maior o pincel. Esse aqui eu gosto de usar esse aqui lixado. Agora que eu usei o verde folha, eu vou pegar o verde pinheiro. Vou fazer a mesma coisa aqui, de baixo para cima. Mas eu não vou até a beira ali, a ponta não, tá? Vou só nessa parte aqui de baixo. E aqui no meio, nessa parte aqui de dentro da folha que tá dobrada, eu também vou usar o verde pinheiro. Porque é a parte de dentro, a parte mais escura. E o que eu vou usar também? Um pouquinho de verde pântano. Só para dar um pouquinho de profundidade. Aqui, ó. Principalmente nessa parte aqui. Do meio. Principalmente aqui. Pode fazer um pouquinho aqui embaixo também, verde pântano. Agora eu vou fazer a luz da folha. Como eu usei o marfim, eu vou usar o marfim também aqui. Se eu tivesse usado branco, aí naquela eu faria com branco aqui. Então eu vou fazer combinando com aquela lá. Marfim nessa direção. Dali pra cá e jogando aqui pra dentro da folha. Assim, mas sem cobrir. Sem cobrir a folha. Só na ponta da folha que tá dobrada. E nessa direção. Nessa curva aqui. Fazendo essa curvinha, jogando aqui um pouquinho. Assim, pra dentro. Ali em cima a mesma coisa. Vem aqui, encontra com essa parte de baixo. Fazendo a curva, jogando aqui pra dentro da folha. Encontrando com o verde. Aqui também fazendo uma curvinha. E vem encontrar outra curvinha. Jogando aqui para encontrar com a tinta de baixo, que é verde. Aqui, ó. Quando secar, se houver necessidade, pode retocar um pouco, colocar um pouquinho mais. Porque o tecido, geralmente o tecido absorve a tinta. E às vezes a gente tem que fazer um retoque. Depende muito do tecido também. Olha só, aqui eu vou fazer só o retoque da folha, a pontinha da folha aqui, com o pincel Condor 42500. Aqui é a parte de dentro que se encontra com ela. A parte de dentro da folha que tá dobrada. Retoque final. Agora eu vou fazer a folha envelhecida, dobrada. Então eu vou usar também, vou escolher as cores dessa aqui de cima. Vou voltar aqui com o ocre ouro.
de baixo para cima. De baixo para cima aqui. Aqui também na parte de dentro, de baixo para cima. O marrom. Também de baixo para cima. Aqui a parte de dentro da folha, para dar profundidade. Marrom também. De baixo para cima. E o sépia. Por quê? Essa parte de dentro aqui é a parte que tá mais escura na folha, porque ela tá com a sombra. Pode colocar um pouquinho também na parte de baixo. O sépia. Mas aqui embaixo vai ser menos, tá? Bem pouquinho. Bem pouquinho. É mais aqui na parte de dentro mesmo, que a gente usa mais. Pode até colocar um pouquinho mais de ocre ouro aqui, para clarear um pouco. E mistura. Pronto, agora eu vou usar o branco, porque eu estou combinando com essa folha aqui de cima. Então, eu tô usando o branco. Aqui, fazendo a curvinha. Faz essa curvinha e joga um pouco aqui pra dentro. A curvinha aqui. Jogando aqui pra dentro. Nessa direção. Nunca reto. Sempre assim, diagonal. Sempre na direção da curva. A curva pra cá, a parte de dentro também vai ser na mesma direção. Nunca reto para baixo nem para o lado. Sempre nessa direção. A mesma coisa, depois que secar, a gente vê se precisa de retoque. Agora eu vou vir de novo aqui com o pincel número 0, só para fazer esses retoquezinhos aqui. Pode ser com marrom e sépia. Parte de dentro. Parte de dentro da folha aqui. Pode ser um pouquinho de sépia. Fazendo a pontinha da folha. Aqui é onde fica o cabo da folha. E mais uma folha pronta. Retoque, depois se achar que há necessidade de retoque, depois de seco, a gente faz. Às vezes precisa de um pouquinho mais de branco, às vezes um pouquinho mais de marfim, porque a tinta seca e o tecido absorve a tinta. Então, às vezes, a gente vai e faz um retoquezinho, né? Um reforço, no caso. Bom, essas foram as folhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que eu tenha ajudado também em alguma coisa. Treinem bastante. Não desistam, façam de novo até vocês vão ver que não é difícil. E
Agradeço a todas as pessoas que já se inscreveram no meu canal. E peço que continuem curtindo, dando like, comentem, compartilhem. Podem comentar se tem alguma sugestão, ok? E eu agradeço muito a todos vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo.